Torcedor do São Paulo, bom dia. Mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui o que a mídia está falando do São Paulo, do trabalho do Zubeldia. Vamos começar aqui a quarta-feira acompanhando as informações do Tricolor, que está vivendo um bom momento, vem nessa boa fase aí, essa sequência de vitórias. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, um trecho também da Jovem Pan Esportes, o All Sport e também Band Esportes, link na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do Tricolor que está chegando por aqui, ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Deixa aquele like também para você estar ajudando aqui o nosso trabalho. O like é uma forma de você apoiar o nosso trabalho, nos incentivar também a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mas, Breiler, já dá para falar de um padrão de jogo do São Paulo? Já dá para ver isso, uma identidade no Tricolor? Então, tá chegando lá, Mari. É um recorte ainda incipiente, são 6 jogos, invicto, aos poucos consolidando. O interessante é que o Zubeldia, até pelos vários problemas físicos do São Paulo, não repete escalação. Mas aos poucos ele já vai dando a entender o tipo de jogo que o São Paulo vai praticar. E ele parece valorizar muito o apoio dos laterais do São Paulo, até pelos 2 últimos jogos, quando ele coloca jogadores de lado no ataque para fazerem funções de armação e se aproximarem da área. André Silva de um lado, Nestor do outro. No jogo contra o Cobressal tinha sido Michel Araújo de um lado e Ferreirinha do outro. E para gerar jogo pelos lados para os laterais, para esses caras dialogarem mais com o Luciano, com o Caleri. Ontem ele vai de Juan, uma opção até não muito convencional. Se imaginava o André Silva jogando por ali, ele prefere essa opção para manter a ideia de jogo. Então, aos poucos ele vai consolidando, mas é um São Paulo que pressiona muito e sabe pressionar quando perde a bola e que sabe fazer o que fazer com a bola. Porque o São Paulo ontem, por mais que não tenha tido mais posse que o Fluminense no jogo inteiro, mas no primeiro tempo o São Paulo ficou mais com a bola e produziu mais, gerou mais finalizações, foi o time que mais chegou próximo do gol, não só em erros do Fluminense, mas também com criação, a bola passando muito pelo Luciano, o jogador mais beneficiado pela chegada do Zubeldia no São Paulo, porque se aproximou da área e do atacante de área. Então, é um São Paulo que aos poucos vai definindo sua identidade. Ainda não está estabelecida, o Zubeldia, no cenário ideal, teria todos os jogadores à disposição, a possibilidade de repetir um time em 2, 3 jogos seguidos, mas até aqui é um recorte muito positivo que mostra, sim, as ideias do treinador e os jogadores assimilando muito bem isso. Exemplo do Nestor, do Alisson e principalmente o Luciano. Eu não acho que precisa mudar o dinizismo. Eu acho que precisa voltar a ter um repertório que se transforme. Ontem, o São Paulo, o que me surpreendeu no São Paulo ontem foi que ele não fez a saída de 3, pelo menos a maior parte do tempo. Até porque o Fluminense tem um atacante só, então ele podia liberar os 2 laterais ao mesmo tempo. E não é que fossem ao mesmo tempo o ataque, mas o Igor Vinícius se lançou muito pelo lado direito e o Patrick muito pelo lado esquerdo. Com o movimento do Rodrigo Nestor, que no 4-2-3-1, que é a base do sistema, o André Silva veio fazer a ponta direita, o Nestor fazendo a ponta esquerda quando recompunha. Mas o São Paulo não teve mais posse de bola, mas o São Paulo ocupou muito tempo o campo de ataque, porque a posse de bola do Fluminense era muito no campo de defesa. Então, pressionado. O André Silva jogou como ponta e o Juan como centroavante. É curioso isso, né? Porque o André Silva foi contratado para ser o reserva do Caleri. Justamente porque se entendia que o São Paulo não tinha no Juan um centroavante bom o suficiente para ser o reserva do Caleri. Aí o André Silva se consolidou como o principal reserva da ponta direita, já jogou na função do Luciano, já jogou na função que ontem foi do Rodrigo Nestor, e ontem jogou como ponta direita aberto, mas aberto em termos, porque ele entra na diagonal, o Luciano vem por dentro, o Nestor entra um pouco na diagonal e o Igor Vinícius dá largura no campo pelo lado direito. Ontem, em alguns momentos, com o Patrick também se lançando aqui. O que eu acho que faltou ontem, o que tem faltado para o Fluminense, é a capacidade que no ano passado sobrava de fazer esse 3 contra 1 do lado de cá, 4 contra 2, superioridade numérica de um lado só. O Fluminense não está conseguindo agrupar jogadores de um lado do campo como fazia no ano passado. E aí ele sofre na saída de jogo
e sofre quando não tem o André, porque o André vai demorar para voltar em função da lesão que ele teve no joelho. Muito bom, vou pedir agora a nossa tabela de classificação, porque o Flu está na zona do rebaixamento e o São Paulo está lá em cima agora, depois dessas 5 vitórias seguidas com o Zubeldia. E aí já tem gente perguntando aqui, ó, como o Jonathan Rodrigues. Valeu, Jonathan. PVC, já dá para dizer que o São Paulo é mais candidato ao título do que o Palmeiras? Não acho que seja ainda não. Eu acho que o título do Palmeiras esse ano... Eu acho que o título do Palmeiras esse ano não é o brasileiro. Acho que é muito difícil ter um time... Na história do Brasileirão unificado, só há 2 tricampeões. Estou falando unificado, né? O Santos foi pentacampeão 61, 62, 63, 64, 65, com o Coutinho, Pelé e Pepe. Falei dos 3 porque se você pegar todas as finais de 61, 62, 63, 64, 65, em comum tem sempre Coutinho, Pelé e Pepe. E o Santos perde o hexacampeonato em 66 quando desfaz esse trio final. E o São Paulo em 2006, 7 e 8. É muito difícil ser tricampeão brasileiro. Então, acho que o título do Palmeiras esse ano não é o brasileiro. Ele vai tentar a Libertadores e vai tentar a Copa do Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras é candidato. Candidato é. Não acho que o São Paulo é mais candidato. A gente vai ter uma noção do São Paulo quando sofrer a primeira derrota. Porque é aí que se mede. Você saber sair das situações difíceis. O São Paulo ainda está em lua de mel com o Zubeldia. Quando acaba a lua de mel, você entende como funciona o dia a dia. Do Zubeldia de novo. Tarde que eu tava louco pra ter o Flávio Prado aqui no estúdio, Bruninho Prado. Que tristeza não ter Flávio Prado aqui pra falar do Zubeldia. Porque, ó, eu elogiei desde o primeiro jogo. Sabia que podia me lascar, que ele podia piorar. Mas como eu digo pro meu amigo velho Vamp, que está aqui presente, futebol é dia a dia. Elogia hoje, pode criticar amanhã. Agora, o cara chega no São Paulo jogando bem. A primeira coisa que eu quero falar é isso. O São Paulo do Zubeldia joga. O São Paulo do Zubeldia não é covarde. O São Paulo do Zubeldia ataca. Quantas chances de gol teve o São Paulo ontem, principalmente no primeiro tempo? Foram várias. Com o Juan, teve chance com o Luciano, teve chance com todo o time, com o Bobadilha que fez o gol, pressionando a saída de bola. Ou seja, sabia que era um Fluminense que saía jogando. O Fábio errou 2 vezes pela pressão do São Paulo. Claro, foi erro do Fábio? Foi. Mas o São Paulo sabia que o Fluminense jogava assim. São Paulo jogou com intensidade, jogou atacando, jogou criando chances. E pra finalizar aqui, enchendo a bola do Zubeldia assim, porque ele merece pelo começo de trabalho, ninguém, desde 2004... tem uma campanha tão boa num começo de trabalho como o Zubeldia. O Zubeldia, em 6 jogos, o cara tem 5 vitórias. Como é que a gente não vai se render ao Zubeldia, gente? 5 vitórias e 1 empate. Jogando bem, em 6 jogos, botando o São Paulo pra jogar, dando intensidade, atacando. E eu acho, sim... O torcedor do São Paulo tem todo motivo para estar eufórico, tem todo motivo para ter esperanças nesse São Paulo com o Zubeldia. Lembrando, porque a gente sabe que muito time aí dá desculpinha porque tá com desfalque, o Zubeldia tá cheio de desfalque. E ele bota jogador novo, ele troca esquema tático, ele faz o time jogar diferente e o São Paulo segue vencendo, segue convencendo com o Zubeldia. Então, Flávio Prado, da sua casa, que eu sei que você não vai estar vendo, claro que ele vai estar descansando, mas eu gostaria que você assistisse esse programa de hoje enchendo a bola do Zubeldia. Bruninho, não dá pra gente não elogiar o Zubeldia, né? Sério, porque é um começo muito positivo. E é um começo, Bruno, a gente cansou de ver esse São Paulo jogando mal. Ontem eu vi esse jogo inteiro, quando eu não vejo eu assumo. Cara, um São Paulo superior o tempo todo, um São Paulo com atitude o tempo todo, claro que no começo do segundo tempo diminui um pouco a intensidade, mas um São Paulo que cria chances, um São Paulo organizado e que marcou pressão o jogo todo, causando esses erros do Fábio, né, Bruno? São Paulo fez um bom jogo, sim, mereceu vencer.
O Fluminense é um time que está jogando de trás e tem errado bastante. Então, todo mundo que enfrenta o Fluminense tenta fazer isso. Corinthians fez também e deu resultado. São Paulo ontem conseguiu ganhar o jogo e o gol de empate sai numa pressão do Juan. E que a bola, depois ele tem calma ali para fazer a jogada pro Bobadilla, ele que tinha perdido 2 oportunidades, é um cara que a torcida pega muito no pé, ele teve calma para definir a jogada, então foi uma boa vitória, uma boa atuação do São Paulo. É um início de trabalho. Eu também acho que assim, o time jogou bem, merece elogios. A única coisa que eu fico assim com o pé atrás é que quando ainda não passou por algumas coisas que vai passar, né? De derrotas. E aí quando a torcida cria uma expectativa muito grande por uma coisa, por um treinador, depois também cobra de maneira desproporcional. Então é isso que eu mantenho o pé no chão, calma, é um bom início, claro, sem dúvida, o time jogou bem, o time ontem conseguiu um bom resultado jogando bem, alguns jogos não jogou tão bem, o que é normal também, que quando perde, coisas que são elogiadas quando ganha, o cara faz exatamente a mesma coisa, mas quando perde, ele é criticado pela mesma coisa que ele fez quando ganhava, que é elogiado. É uma coisa que eu não acho nada de errado, eu acho bom. O Zubeldia, ele não repetiu o time nenhuma vez e troca esquema. Quando ganha, falam de versatilidade do técnico. Quando perdem, falam que ele inventa. Quando perdem, falam como é que o cara quer dar um padrão se ele não repete o time. Então, mas ele não pode repetir, né, Bruno? Ele, inclusive, disse ontem na coletiva que ele não gosta de mudar time. Mas ele tem que mudar. Por exemplo, Ferreirinha ontem estava no banco. Será que quinta-feira, será que o Ferreirinha não vai jogar? Ele já jogou com 3 zagueiros, jogou com linha de 4. Eu acho que tem que rodar elenco mesmo. Eu acho certíssimo. O problema é que quando perde, isso é usado contra o cara. Quando ganha é a favor, assim. É exatamente a mesma coisa que o cara faz, só que a avaliação ela vem pelo resultado. Se ganha, é versátil. Ele tem repertório. Se perde, está inventando. Então é essa coisa que eu acho que tem que se manter um pé no chão. O início é bom, ontem foi um jogo bom do São Paulo, só que assim, ainda é um trabalho que ainda não passou por algumas coisas e o lado emocional pesa muito no futebol e no Brasil pesa mais ainda. O São Paulo também está bem porque está confiante, porque está ganhando o jogo. Quando perde, como que fica? Então são experiências que ele ainda vai passar no São Paulo. Mas é um bom início. Ontem, mais uma vez, o Rodrigo Nestor muito bem, gosto muito dele, um jogador muito bom. O Bobadilla é um cara que está crescendo. O Patrick... O próprio Juan foi muito bem ontem, ele perdeu o gol, mas ele foi bem no jogo. Sim, a torcida pega no pé do Juan, nossa senhora, deixa o moleque jogar em paz, né? Pelo amor de Deus, deixa o moleque. O Juan não é um jogador brilhante tecnicamente, ele já... perde gol naturalmente. Se pegar no pé do moleque, é aí que ele vai perder mesmo. Deixa o moleque em paz. Como pegavam no pé do Nestor. Só pararam de pegar no pé do Nestor quando fez o gol contra o Flamengo. Deixa o moleque. Se não fossem esses meninos, o São Paulo estaria muito pior, e não digo agora, nos últimos anos do que estava. Esses meninos da base, os que estão aí, os que já foram embora, ajudaram muito o São Paulo. Se o São Paulo não tivesse uma base boa, ele talvez teria sido rebaixado em algum momento aí. Então deixa os moleques em paz, deixa eles jogarem em paz, tranquilos, como tá ganhando, tá tudo em paz, que o Juan mesmo é um cara que já pegaram muito no pé dele, que o Juan não é um jogador tecnicamente brilhante, mas ele vai entregar, ele se mata, ele luta, deixa o moleque fazer o dele. Então, Cotia ajuda muito o São Paulo e continua ajudando. A galera tá muito empolgada com esse começo? Não, eu acho que o torcedor tem que ficar empolgado mesmo, o papel dele é esse. O nosso aqui é outro. O dele é esse. Cara, o que mais me encanta, como se dizem os argentinos no Zubeldia, é a cultura geral dele, a forma como ele se comunica, a forma como ele fala, o conhecimento que ele demonstra, né? Me encanta menos o São Paulo do Zubeldia em campo do que o potencial que eu vejo nele. Então vou repetir, se o São Paulo, a comunidade, torcida, se tiverem a mínima paciência para suportar os erros que ele eventualmente vai cometer e possíveis jogos ruins, desclassificações ou não títulos, o São Paulo tem em mãos a possibilidade de ter um treinador que vai marcar história dentro do clube, tá? Não só pelo conhecimento dele, e a gente vai estudando um pouquinho a formação do cara, ver aonde que ele bebeu, né? O fato de não ficar só na teoria, o fato dele entender o São Paulo muito rápido, o fato dele... São pequenas coisas, né? Me chamou muita atenção ele
perdeu horas vendo o Luciano, fazendo como que ele poderia jogar, se ele poderia jogar de 9, né? E tenho certeza, muitas dessas vitórias do São Paulo têm sim o componente adversário com a menos desde o início, né? Mas o jogo de ontem, se vocês forem observar os 3 gols que o São Paulo fez no jogo, nos 3 você vê um conceito, uma ideia programada para este jogo, né? Então, é óbvio que tem o Fábio, tem o erro do adversário, mas o adversário só erra se você respira em cima dele. E o primeiro gol foi exatamente assim. O segundo gol, que para mim, concordo com o Vessone, foi falta. Você tinha 6 jogadores do São Paulo dentro da área. 6. Tá? É muito difícil no início de trabalho, sem tempo, sem estar com o cheiro da grama, que a grama do CT do São Paulo se come, né? Você conseguir fazer o time assimilar essas coisas. Então, me parece ser a comunicação dele com os jogadores muito clara, muito limpa, muito simples de entender, né? E acho que a partida do São Paulo foi boa, né? Diante das características do adversário, soube explorar e utilizar as características do adversário para ganhar o jogo. O terceiro gol é idem, você tem 6 jogadores, eram 4 dentro da área e 2 fora, que origina o escanteio. E a gente vê um escanteio ensaiado, cara, entendeu? Você vê um jogador que passa na primeira trave, tá certo que ele quis dar um toque, não conseguiu, mas isso são coisas preciosas de um trabalho muito curto. Então, acho que o Zubeldia é um treinador diferenciado. O São Paulo tem um bom elenco. O São Paulo tem condições de fazer uma temporada muito boa. Eu só peço a velha frase de Marília Ruiz: torcedores, calma, né? Porque os momentos ruins virão. E aí é preciso entender todo o contexto, a régua toda, o pra trás mente, o que vai vir pra frente mente, para poder respaldar o trabalho dele, cara, porque ele é diferente. Ele é diferente na comunicação, ele é rápido para ajustar o time, ele me parece justo no entendimento do que significa Rames pro jeito dele jogar, né? Ele resolveu isso rápido. E acho que o São Paulo tem ótimas condições, faz um início de campeonato brasileiro bom, né? Tá bem posicionado na tabela, tem tudo para crescer. Ressaltar que o São Paulo ele consegue hoje formar uma chamada espinha dorsal que não existia. Ele tem um setor defensivo, ele tem deficiência nas laterais, né? Talvez não seja uma unanimidade, ora o Patrick, agora tá voltando o Wellington, ou o Igor Vinícius, o Rafinha tá machucado, mas não é uma unanimidade as laterais do São Paulo. Mas ele encontrou o miolo de zaga, o Alan Franco e o Arboleda estão jogando o fino da bola, são os melhores zagueiros que o São Paulo tem à disposição. Eu não tenho dúvida com relação ao Alan Franco. O Arboleda eu gosto. O Arboleda, ele é um zagueiro Alan Franco, inclusive, é baixo. O Arboleda, ele é um zagueiro de fortes emoções. Mas na noite que ele tá bem, vai bem. O Alan Franco tem 1,83 m, é o meu tamanho. Mas ele tem se colocado bem nos jogos e ele tem se completado. Eu sou Ferrarese aí. Ok, mas eu acho que ambos têm se completado bem, tá? Agora, o braço a torcer que eu dou pro Alisson, que tem jogado muita bola, de fato, ontem gastou o meio campo. De novo, né? Jogou muito, né? O Bobadilla se encaixou bem com ele em substituição ao Pablo Maia, que tá machucado. Começa a surgir uma boa opção, e isso é ótimo pro Zubeldia, porque o São Paulo começa a ganhar elenco. Quando você tem um cara que entra na vaga de um titular incontestável e não faz a torcida sentir saudade, não é que ele vai ser o titular daqui pra frente. Pablo Maia, voltando, é o titular. Tô dizendo esse cara substitui bem. Esse cara aqui é um 12º jogador. E isso faz o time ganhar elenco alternativa. E o Rodrigo Nestor, pra mim, que é o diferente. O Rodrigo Nestor é um jogador muito acima da média. A leitura de jogo dele, a inteligência, não só tática, mas tecnicamente. A bola, quando passa no pé dele, clareia o jogo. E o próprio Luciano jogando meio como falso 9. O São Paulo ganhou uma espinha. O São Paulo não tinha essa montagem. O Zubeldia encaixou o São Paulo. Qual que era o problema do Carpini? Escalava 11 e 11 batiam cabeça dentro de campo sem saber o que fazer. A comparação é com o Carpini, né? Claro, Porque com o Dorival tinha.
Com o Dorival tinha. O Dorival tinha Pablo Maia, Alisson, que foi uma invenção do Dorival. É, tinha mas ele Nestor e tinha Rato. Mas ele teve mais tá falando do Rato, mas o Rato, taticamente, foi um jogador importantíssimo no ano passado. Mas o São Paulo teve mais isso na Copa do Brasil. Na sequência da temporada, é o que a gente falava. Pô, qual é o São Paulo que joga? É o São Paulo que foi no Brasileiro tomar de 5 no Palmeiras? É o São Paulo que em algumas rodadas até flertou com o rebaixamento? É o time que foi lá e foi campeão com muito mérito, jogando muita bola na Copa do Brasil? Então... O que eu queria falar é o seguinte, ontem no Campinho a gente colocou o Alisson do lado esquerdo, né? Eu falei, não, ele vai jogar do lado direito. Não, mas de fato ele jogou do lado esquerdo. Jogou. Não, Quem jogou do lado direito foi o Boba. Ele ficou do lado esquerdo e centralizado um pouco também. O Alisson joga... Quem jogou mais na esquerda foi o Nestor. Tinha uma época que o Alisson era ponta jogando aberto do outro lado. O Alisson é um cara completo, né? Porque foram 3 volantes. Alisson, Bobadilha e o Rodrigo Nestor. Sim. Então ele recuou um pouquinho mais o Alisson. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, não é que ele recuou Aí ele mais. solta o Nestor, aí o Alisson vem um pouquinho para a esquerda e o Bobadilha um pouco para a direita. O São Paulo é o time paulista que está jogando o melhor futebol neste momento? Olha, sim. Eu acho que sim. Deixa eu de falar, mas eu acho que... Não. Vai completar, pode Porque completar. nós estamos aí, para comparação. Momento, né? No momento. O Palmeiras, que não está jogando bem, o Corinthians, Não, depende. Qual é o Palmeiras você está analisando? O do Brasileiro ou da Libertadores? Os dois. Os dois. Teve um jogo na Libertadores que foi muito bom, mas jogou contra ninguém, né? Mas aí, o Palmeiras não tem jogado bem. Não tem jogado bem. Apesar da derrota, eu acho que o Santos não... É que é um jogo só. Um jogo só, mas acho que o Santos está... Mas comparar com o Corinthians... Fez um grande jogo contra o Guarani. Até com o Bragantino. O Bragantino tem feito uma boa campanha. O Amazonas deu sufoco no Flávio. Mas eu acho que o São Paulo, pela mudança de técnico, o técnico está invicto. O Carpini, ninguém mais fala dele, ninguém foi atrás do Carpini. Carpinismo, não. Nós temos aí o lance do... Bom, eu acho que sim, tá? Só para eu concordo com você. Só para responder a minha pergunta. Acho que sim. É que como agora, e a resposta gente, é cítrico, né? É cítrico, né? Não é cíclico, é cítrico. O Palmeiras... Pode ser que no próximo mês... Porque o São Paulo está jogando bem na Libertadores também, né? A questão é a ótica que a gente tem analisado. O Palmeiras está num platô de previsibilidade. O Palmeiras está jogando mal. Platô de previsibilidade é muito difícil de entender. Isso é muito poético. Palmeiras está jogando mal. Não tá jogando Todo mundo sabe o que o Palmeiras vai fazer. É isso. Platô de previsibilidade. Você está pior que o Tite. Olha aqui. Isso é lá. Você vai ter que Você está pior que o Tite. Está virando facincanês. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Ô, Michelete, coloca isso aí no GC. O Palmeiras está num platô de previsibilidade. O que acontece? Amarelo. Você tomou um amarelo? Não, gente, mas sério. Mas é sério, nós estamos falando sério. Estamos falando sério, é que nós estamos com menos gente na mesa, se tirar e começar a expulsar, ele tá ferrado. Na verdade, o que acontece? Ele atingiu um nível em que ele precisa voltar a evoluir. Por que ele não evolui? Pelas más escolhas do Abel. Porque tá no platô de previsibilidade. Sim, todo mundo sabe como o Palmeiras está jogando. E é o nível que ele acabou atingindo com esse elenco. Ou seja, esse elenco só vai... Ou no caso, esse elenco, não digo assim, alguns jogadores dentro desse time só pode atingir ao máximo que eu vejo hoje isso que tem jogado. Para ele melhorar, ele vai ter que se reinventar um pouquinho. O São Paulo tá na ascensão. Como o São Paulo tá na ascensão e tá jogando bem, você olha o São Paulo como, pô, o São Paulo tá dá jogando... pra resumir tudo isso em 2 frases. O Palmeiras todo mundo sabe como joga. E o São Paulo tá em ascensão. Pronto. Não, e outra coisa, o Zubeldia, ele muda o time. Ele muda o time. Tem hora que ele tá com 3 zagueiros, tem hora que ele tem uma linha de 4 atrás, entendeu? E uma coisa que eu observei durante o jogo... É criativo. Exatamente. Uma coisa que eu observei ontem durante o jogo, muitas vezes ele faz a saída usando os laterais e não recuando um volante. Então você via muitas vezes a saída pela esquerda usando o Patrick. Então você via a Arboleda, o Alan Franco e o Patrick. Quando era com a direita, o Patrick avançava, o Igor Vinícius era usado para fazer essa saída. Claro que também voltam ali o Alisson, o Bobadilha e tal, mas ele mexe no time o tempo inteiro, entendeu? É um técnico... Eu acho que ele fez um negócio legal aí, gente, em cima do que o Chomani falou. Ele estava deixando muito para os zagueiros começarem a construção de jogo. E aí teve um jogo do São Paulo, o São Paulo ficou uns 5 minutos, só os zagueiros tocando bola. Então ficava lá, Diego Costa pro Arboleda, Arboleda pro
pro Alan Franco. O Ferrarese jogou num dos jogos também. E é um negócio que não desenvolvia. E aí ele começa a botar os laterais na parada. Você com 3 zagueiros que não são armadores, você perde um jogador no meio campo. Então, é legal você ter só 2 zagueiros. O Alisson ajuda na marcação. O Nestor faz isso. O Bobadilla também. Só que esses 3 caras, eles têm um talento para fazer a transição. Então, é legal que o Zubeldia tenha deixado de lado essa história dos 3 zagueiros. Sinceramente, acho muito legal. Porque você ganha gente no meio-campo e ganha gente no ataque. Lógico. É isso, é meio básico, né? Se você não tem qualidade suficiente, eu falo, o problema e a carência do futebol brasileiro, hoje, além de um cara cerebral, são as alas, os 2 lados. Para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter alas que tanto construam jogo como se defendem bem. Essa é uma função que o Brasil não consegue formar. É muito difícil. Talvez agora, pensando nessa nova moda, tal, se voltar mesmo a querer jogar com 3 zagueiros, o futebol de base desenvolva atletas nesse nível. Mas o São Paulo não tem 3 volantes. O São Paulo tem 3 meias. Porque o Alisson é um jogador de característica ofensiva. O Bobadilla no Cerro Porteño jogava do meio para frente. E o Rodrigo Nestor, para mim, é meia. Não é um volante. Ele é um cara que comanda jogo. Ou seja, o São Paulo está num platô de imprevisibilidade. Não é isso, Flavinho. É sério. O que eu tô falando bem do São Paulo... Tá muito sério isso. Eu tô falando bem do São Paulo é o seguinte. Quando ele faz esse início da jogada, por que ele tá surpreendendo o adversário? Porque você não sabe qual é o jogador que vai iniciar a jogada. Pode ser o Bobadilla, pode ser o Nestor, pode ser o Alisson, mas há o São Paulo não fica distante uns dos outros em campo, os atletas, né? O São Paulo tá jogando mais fechadinho, mais acopladinho. Então você consegue sair tocando e driblar a marcação do adversário, como do Fluminense, que é uma marcação mais lenta, apesar de fazer um abafa, mas é um time frouxo também no abafa. Tanto é que no banco de reservas o Diniz, ou depois o auxiliar do Diniz, estavam desesperados. Exatamente sobre isso que eu queria falar, Facicani. Vamos falar sobre... Mas não marca. Tá aí, galera, a mídia esportiva falando sobre o São Paulo, trabalho do Zubeldia. O torcedor, é claro, é lógico que o torcedor vai ficar empolgado com esse belo início do trabalho do Zubeldia, né? Tá invicto, ainda não perdeu. É claro que uma hora ou outra o São Paulo vai tropeçar, vai perder jogos e a gente vai observar, né? Como que vai se comportar o São Paulo com derrotas, se chegar também momentos aí de pressão com o Zubeldia. Mas o torcedor tem todo o direito, né, de ficar empolgado. É claro que ainda é muito cedo, né, para a gente estar fazendo aqui alguma projeção, mas é nítido a evolução após a chegada do Zubeldia. O Paulo Massini foi muito bem na sua fala, né? O torcedor tem todo o direito, né, de se empolgar. A mídia ali, né, que vai freando um pouco mais aí essa empolgação, mas tá sendo bonito, né, de ver esse começo do Zubeldia. O São Paulo está jogando bem, jogando bonito. Anteontem, né, venceu o Fluminense jogando muita bola. Teve a questão ali do Fábio, né, na saída de bola que errou, mas isso foi mérito do São Paulo, né? Com certeza o Zubeldia estudou o time do Fernando Diniz, que tem essa saída de bola, né, com o Fábio. O São Paulo pressionou ali na saída, o Fábio errou, e o São Paulo tem todos os méritos nos gols e na vitória. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Ontem o Tadieres venceu o Cobressal. São Paulo vai jogar quinta-feira contra o Barcelona. Vai se vencer, né? Vai encostar no Tadieres. E o último jogo dessa fase de grupos é o duelo aí valendo a liderança do grupo. Então é aguardar aí. São Paulo torcer para o time fazer mais um bom jogo, né, e conquistar a vitória contra o Barcelona. Vai jogar em casa diante do seu torcedor. Tem essa sequência agora de jogos em casa. Segunda-feira, na segunda, né, jogo contra o Cruzeiro, mais um jogo na segunda-feira. Muita gente até reclamando, né, dos jogos, como foi bem destacado também pelo pessoal aí da Band Esportes, que o último jogo do São Paulo no domingo à tarde foi a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, então já tem bastante tempo. Não gosto muito desses jogos na segunda-feira, né? Prefiro a rodada aí no domingo, mas é a CBF, né, que coloca os jogos, que faz, né, a tabela, mas é aguardar. Depois o São Paulo pega também o Águia de Marabá no Morumbi pela Copa do Brasil. O jogo contra o Inter foi adiado. Aguardar aí a sequência desses próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.